E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Miguel do Honorato aqui mais uma vez para vocês em mais uma videoaula que teremos aí essa semana. Toda e qualquer dúvida estarei à disposição. Nossa equipe pedagógica também está à disposição. Pedimos aí, reforçamos sempre para que você acompanhe o blog do Honorato e entre em contato com a gente com toda e qualquer dúvida pelos nossos canais de comunicação oficial, que é o pedagógico@norap.org.br e o telefone 2344-2461. Bom, pessoal, vou compartilhar para vocês aí os nossos informativos diários. Opa, acho que deu uma travadinha. Ah, agora foi. Estou me adaptando ainda aqui com algumas questões. Então, vou compartilhar os nossos informes, iniciar aí com os nossos informativos diários. Toda e qualquer dúvida estou à disposição sempre, beleza? Atenção aos informes, atenção a todas as informações aqui pertinentes aos senhores, certo? Os nossos informes estão sempre disponíveis para acesso de todos os aprendizes. E é isso, bora lá. Iniciamos sempre com o nosso projeto Você Não Está Sozinha, em parceria com o Grupo Justiceiras, que é uma rede de apoio gratuita que oferece aí orientação jurídica, psicológica e socioassistente social, como também assistência médica, para mulheres em situação de rua. Então, se você conhece alguém que está passando por qualquer situação, pode escanear o QR Code ou procurá-las no Instagram, que são grandes parceiras do NURAP. Falando no NURAP, nosso núcleo de aprendizagem profissional e assistência social, foi fundado aí de 22 de janeiro de 1987 pelos Rotary Clubes de São Paulo, Brooklyn e São Paulo, Morumbi, com a missão de acolher e desenvolver o protagonismo de pessoas pertencentes aos grupos minorizados, através da capacitação profissional e inclusão social no mundo de trabalho. Hoje, o trabalho do NURAP é focado ao ensino profissionalizante, geração de rendas, atendimento juntamente com um diagnóstico territorial das necessidades das nossas populações para um bom atendimento dentro da assistência social. O nosso foco maior é levar a responsabilidade social ao alcance de todos, junto com a nossa missão, que é desenvolver potencialidade de pessoas visando uma promoção socioeconômica e o fortalecimento de vínculos e familiares. Nossa visão é ser referência de excelência em serviços de promoção humana e inclusão socioeconômica, e os valores é tudo aquilo que agrega ao NURAP, como o amor, a criatividade, a confiança, o comprometimento e o respeito. Então, todos esses três pontos formam aí o que é o NURAP em si, todos os seus projetos. Apresentando para vocês todo o nosso departamento pedagógico. Nós temos a Marisa Vidovics, que é a superintendente do NURAP, a Agatha, a nossa gestora de práticas pedagógicas, a Andressa, nossa coordenadora pedagógica, o Tiago, que é o coordenador de polos, o Peu, né, o Pedro Henrique, nosso auxiliar administrativo, a Andrea, nossa monitora do CCI, o curso de capacitação inicial, e a nossa equipe de monitores, a Ana Beatriz, a Camila e a Suelen, o André, o Diogo e o Cleiton, e eu sou o Miguel, que estou com a foto aqui bem diferente, né? Tá com o cabelo diferente, hoje meu cabelo não tá tão bom, mas todo mundo está aqui à disposição para vocês, certo, gente? Podem nos procurar. O contato da nossa equipe está sempre aí para melhor atendimento de todos os aprendizes nos monitores@nurap.org.br e pedagógico@nurap.org.br. Nós temos dois ramais, o 2344-2461 e o 2344-2453. Hoje, o NURAP está atualmente, né, se expandindo, só que nesse exato momento estamos aí em 9 unidades, é isso? 3, 6, 9 unidades, pessoal. Sendo a sede, o prédio ao qual me encontro aqui, o prédio principal do NURAP, ele funciona aí como coração da instituição e temos todos os nossos polos, Osasco, Centro, Iguaçu, Sorocaba, Ribeirão Preto, Vargem Grande Paulista, Rio de Janeiro e Guarulhos. O ágil, sistema ágil, pessoal, onde vocês acompanham a sua vida como aprendiz, né? Eu sempre falo para os aprendizes que têm simultaneidade comigo que o ágil funciona como a vida deles. Então, no ágil, vocês conseguem acompanhar toda a sua documentação, vocês conseguem aí acompanhar
todos os informativos pertinentes, faltas, cronograma, como que está a sua porcentagem de presença, lançamento de notas, entre outras coisas. Sempre é importante você acompanhar seu ágio, ver ele aí pelo menos uma vez por semana, para ver se está tudo ok. Se você está sem acesso ao seu ágio, você pode procurar a contratação do Nurap, no e-mail contratação@nurap.org.br, para solicitar o acesso ou até mesmo uma nova senha. E aí, nós entramos nas normas de convivência do NURAP. Tudo isso está previsto lá no seu contrato, no anexo 1, onde fala de todos os detalhes dentro da sua vida aí para com o NURAP, né? Existe a gestão da sua empresa e a gestão do NURAP em si. Então, hoje nós iniciamos falando sempre sobre atrasos e faltas. É bem importante que vocês, aprendizes, se atentem essa questão de presença no NORAP, não são aceitas aí justificativas por atrasos, faltas, sem comprovações legais, entendeu? Então, Miguel, eu me ausentei e eu tinha um atestado médico, ok. Saúde@norap.org.br. Miguel, eu faltei porque eu quis. Gente, isso é falta sem justificativa. É necessário que você se atente ao seu comprometimento e tenha sempre uma justificativa para sua ausência, ou, por favor, não se ausente, que é super importante também. Se você é aprendiz, tem mais de 2 faltas aí sem justificativa, é necessário você procurar pelo departamento pedagógico para uma conversa. Então, você entra em contato com a nossa coordenadora pedagógica, Andressa, no e-mail andressa@nurap.org.br e se abra, né, gente? Eu sempre falo que o pedagógico é o coração do NURAP e ninguém está aqui para brigar com você, aprendiz, não é sobre isso. Nós estamos aqui para reorientá-los e acolhê-los da melhor forma possível. E esse é o papel da Andressa, principalmente com as reorientações. A nossa coordenadora, ela sempre está atrás de vocês para que vocês não faltem, né? E ela vai trabalhar ali com uma escutativa do porquê que você está se ausentando do NURAP. Então, não precisa ter medo, é necessário sim você nos procurar, saiba que estamos à disposição. O ramal da Andressa é o 2344-2461. Explique por que você se ausentou aí 2 vezes sem justificativa, né? A Andressa vai reforçar que o senhor não pode faltar mais, evite essas questões e criamos um bom clima organizacional dentro da nossa instituição. E falando em clima organizacional, nossas normas de convivência que gestam o nosso cotidiano dentro do NURAP, seja na atividade externa, seja no CCI, que é uma atividade online, né, inicial que vocês tiveram, seja aqui na simultaneidade online ou na simultaneidade presencial, todas essas informações aqui são pertinentes para vocês, aprendizes. O descumprimento dessas normas é apontado em advertência pela equipe pedagógica, levado aí ao conhecimento da sua empresa. Hoje no NURAP nós temos 2 tipos de advertência: por absenteísmo, quando você se ausenta do NURAP, e comportamental, quando você não segue tudo aqui previsto nesse informativo e no seu contrato. Então, no NURAP não é permitido o uso de boné, alargador, fones de ouvidos. Solicitamos sempre que vocês estejam com o celular no modo vibrar, que você zele o patrimônio, né? Uma coisa que a Agatha fala muito para mim e para os aprendizes. O NURAP ele funciona como a nossa casa, né? Nós passamos um bom tempo do nosso dia aqui, da semana, então devemos cuidar da nossa casa para que nos sentimos aí confortáveis no dia a dia e pensamos no próximo também, nessa questão de acesso. Respeite a todos os colaboradores e colegas das dependências do NURAP. Uma coisa que eu falo muito para os aprendizes é que o respeito ele é fundamento da sociedade. Então, não existe uma sociedade sem respeito, não existe uma sociedade ao qual funcione sem a comunicação, sem a empatia. Infelizmente, lidamos com muitas pessoas assim de tipo, mas o respeito ele é fundamento de uma sociedade. Isso é um estudo até da sociologia. Então, respeite a todos, independente de qualquer situação, de ter intimidade ou não, enfim, certo? A utilização de caderno e caneta, pessoal, obrigatório. Não se pode sentar nos corredores e escadas do NURAP por uma questão de circulação, de segurança de todos. Ainda dando continuidade, o pessoal que faz oficina aí, aprendizes com contrato de 6 horas diárias, ou seja, o pessoal das 8 às 14 e o pessoal do meio-dia às 18. Os senhores sabem que fazem oficina do meio-dia e meia às 2 horas em todas as nossas unidades.
Atente-se a isso, né? Converse sempre com o seu monitor sobre essa oficina na sede, que é um fluxo maior. Nós temos um número maior de oficinas, então você tem direito de escolher e participar de uma oficina. Só que lembre-se que você tem que participar durante 3 meses nela. Não é permitido a utilização de celular sem autorização prévia, dormir, se recusar a fazer as atividades propostas, atender celular na sala, né? Até porque temos um profissional ali na frente falando, outras pessoas ouvindo, é desagradável atender um telefone na sala, ouvir um áudio, fazer, tirar o foco das pessoas. Dormir na sala, como eu já disse, se recusar a fazer as atividades propostas, atrapalhar a aula com brincadeiras e comentários impertinentes, consumo de alimentos na sala de aula, sobre falar com o RH, sempre agende um horário, não saia no meio da simultaneidade para falar com o Departamento de Recursos Humanos. Sobre o nosso código de vestimenta. Da mesma forma que eu falei que a conduta moral do NURAP serve para atividade externa, CCI, entre outros eventos, a vestimenta é a mesma questão, pessoal. Então, tanto no NURAP, né, na simultaneidade, quanto no CCI, quanto na atividade externa, atenção ao código de vestimenta. No NURAP, nós pedimos sempre, né, que você se atente a esse detalhe para manter um bom clima organizacional, pois não é permitido o uso de bermuda curta, shortinhos curtos, saias curtas, decotadas, roupas transparentes, rasgadas. É liberado o uso, pessoal, da bermuda jeans. Bermuda é um item abaixo do joelho. No NURAP também não permitimos o uso de regatinhas, independente da alça, não é permitido. Tomara que caia. Vestimentas que façam apologia a time de futebol também não é permitido. Chinelos e rasteirinhas também não, certo? Bom, sobre discriminações, como eu falei, gente, respeito é um fundamento da sociedade e discriminação, obviamente, é um crime. Então, nós não aceitamos discriminações raciais, sexuais, política, religiosa. O NURAP, ele não tem apologia, ele não faz, na verdade, apologia à política em nenhuma religião. Então, pedimos sempre esse respeito para todos. Sobre os horários, já falei, vou reforçar. Pessoal da turma da manhã, das 8 às 12 ou das 8 às 14 horas. E o pessoal da turma da tarde, das 12 às 18 ou das 14 às 18 horas. Para o pessoal do CCI, pessoal do online, entre as 8h30, ou meio-dia e meio, ou 14h30. Atente aí no seu horário para não entrar em horários diferentes, não fazer confusão e não ficar com falta. Todas as nossas capacitações têm a mesma carga horária contratual, então aqui no NURAP o pessoal faz muita confusão, eu vejo isso. Se você trabalha 6 horas por dia, você vai fazer simultaneidade 6 horas por dia, 4 horas, a mesma coisa. Prestem atenção aí nos horários em si. Sobre advertências, nós já falamos. Então, existe a advertência por absenteísmo comportamental, que pode dar aí ao imediato desligamento do projeto. Então, atente-se, porque é super fácil de ser evitado essas advertências. Absenteísmo é só você não faltar, gente, pelo amor de Deus, algo básico. Eu já falei isso 3 vezes só hoje nesse vídeo. E comportamental é você seguir aí os procedimentos estabelecidos nesse informativo. Para o pessoal que está terminando um contrato, vocês aí que tiveram 75% de presença, nós pedimos que você aguarde, primeira questão, o Departamento de Recursos Humanos entrar em contato com você para fazer todo o processo rescisório, e sobre o certificado, a confecção dele fica pronta após de 30 dias de término de contrato, e o Departamento Pedagógico entra em contato com você por e-mail para efetuar a entrega dele. Como eu disse, vocês que estão terminando o contrato agora, no mês de junho, terminaram em maio, né? Vão terminar em julho, assim sucessivamente, aguarde o RH entrar em contato com você. Algumas informações nós temos no blog do NURAP, você pode acessar o blog. Tem dúvida? rh@nurap.org.br. E falando aí do blog, gente, como eu sempre falo para todo mundo, o blog ele funciona como o jornal do pedagógico. Então, tudo pode acontecer no blog do NURAP e tudo que acontece no departamento pedagógico e no NURAP está lá no nosso blog. Estou em dúvida se amanhã é atividade externa, porque não prestei atenção, porque faltei. Estou em dúvida da simultaneidade, estou em dúvida disso, daquilo. Acessa ao blog do NURAP. Lá no blog é informado todas as questões necessárias para vocês aprendizes, como horários, feriados, pontes, aulas online, aulas de slide, as nossas oficinas,
Tudo que está acontecendo nos nossos polos, centros, Osasco, no Iguaçu e assim sucessivamente, é postado no blog também, perdão, os aniversariantes do mês e os términos de contrato. Então, o blog tem tudo o que você aprendiz precisa. Toda e qualquer dúvida também pode entrar em contato no e-mail monitores@nurap.org.br. O aplicativo TOTUS, também conhecido como Meu RH, você consegue visualizar o seu demonstrativo de pagamento, ou seja, o seu Olerite, através deste aplicativo. Então, você instala o aplicativo no seu celular, escaneia este QR Code, e aí coloca seu CPF e faz todo o acesso em si. Esse aplicativo, pessoal, é para quem recebe o salário pelo NURAP. Então, jovens aprendizes que recebem salário pelo NURAP, você acessa aqui o seu demonstrativo de pagamento nesse aplicativo. O nosso canal do YouTube, o Nurap TV, onde tudo acontece também. Ele é postado aí tudo que acontece dentro do Nurap, as nossas videoaulas de ponte de feriado, recesso, entre outras situações esporádicas. Então, pedimos sempre que você se inscreva, curta, comente, ative o sininho, acesse as informações lá do nosso canal do YouTube para dar uma força aí para o Nurap. E falando de projetos, falando de canal de YouTube, os projetos do NURAP, nós temos o A Caminho da Inclusão, que é a inclusão de pessoas com deficiência no mundo de trabalho. Nós temos o Transformando, que é voltado aí à capacitação e reinserção de profissionais transgêneros no mundo de trabalho, transformando, então, ele está junto ao Ultrapassando Horizontes, que eu vou falar já já. Temos o Incluindo Além das Fronteiras, inclusão de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho. O Construir no Futuro é o nosso programa de estágios aqui dentro do NURAP. Temos o Treinando para a Vida, o nosso curso preparatório, tá? Projeto Acolhida, ele busca aí acolher as pessoas que não conhecem o NURAP, o próprio nome já disse. Então, já tem data de acolhida para esse mês de julho, tá lá no Instagram do NURAP. Acessem, compartilhem, passem as informações para as pessoas, divulguem aí, que é super bom. Então, tem alguém que você quer que seja jovem aprendiz, quer indicar para o programa de aprendizagem, é só pedir para vir no projeto Acolhida em si, certo? Temos Ultrapassando Horizontes, que é voltado ao público LGBTQIAPN+, o Afro Impacto, nosso projeto voltado a pessoas pretas, pardas e indígenas. Temos aí o Nurapoteca, nossa biblioteca localizada aqui na sede, no prédio principal do Nurap, no piso térreo, uma biblioteca aberta ao público. Vocês também, aprendizes, têm acesso, então só vem aqui e retirar um livro, pode doar livro também, tá bom? O Realizando Sonhos contempla o programa Jovem Aprendiz, pautado na Lei de Aprendizagem 10.097 do ano de 2000. Esse projeto ele é voltado ao jovem aprendiz já em si contratado. Dentro desse projeto, nós temos outras atividades específicas que rolam para todos os nossos aprendizes em todas as nossas unidades, como as nossas oficinas. No mês de julho, não teremos atividade externa. A atividade externa faz parte do programa Jovem Aprendiz, mas no mês de julho nós não teremos essas atividades. Vocês que querem trazer sugestões para atividade externa, podem entrar em contato comigo. No momento eu sou o monitor responsável. Nós solicitamos sempre que vocês tragam lugares culturais que vocês queiram visitar, né, que sejam gratuitos de preferência. E aí vocês conseguem falar comigo no agendamentos@nurap.org.br. Aniversariantes do mês, parabéns aí pro pessoal de junho, né? Que vocês tenham tudo de melhor. Nurap celebra a sua vida com dedicação, amor, espírito de equipe, boa sorte, né? Que você tenha felicidade, boas coisas no seu caminho. Aprenda hoje para que você possa transformar amanhã. As nossas carteirinhas do SESC, os aprendizes que têm um contrato integral com o NURAP, vocês conseguem aí fazer uma carteirinha no SESC, conseguem isenção, até mesmo desconto em várias questões, como tratamento odontológico, colônia de férias, shows e etc. Como que funciona, Miguel? Só você ir com a sua carteira de trabalho, que está registrada pelo NURAP, em qualquer unidade do SESC, fazer o agendamento e confeccionar a sua carteirinha, certo? Sobre itens esquecidos nas salas de capacitação, seja nos polos ou na sede, lembre-se que o NURAP ele não se responsabiliza por objetos ou pertences perdidos ou esquecidos na sala e até mesmo na independência da instituição.
Nós temos a nossa parceria aí, né, o nosso plantão psicológico com a galera da Unip. Falamos muito sobre a nova legislação que fortalece esses direitos e exige mais transparência, a legislação 15.377, de 2 de abril de 2026, onde nós devemos aí zelar pela saúde mental, física e sexual dos colaboradores, trazendo uma conscientização sobre os cuidados do HPV, ISTs e até mesmo cânceres. Então, gente, se tratem, vão buscar aí fazer exame, façam um exame de rotina, um check-up geral, né, como o pessoal fala, ok? É um direito seu, cuide da sua saúde física, da sua saúde mental, é uma coisa que eu sempre aconselho a todo mundo que está ao meu redor, né? Sobre nossas pontes e feriados, sempre que você tiver qualquer dúvida, vai estar lá no blog as informações, como a nossa equipe também está à disposição para sanar as suas dúvidas referente ao a pontes, feriados, entre outras questões. Ah, um ponto importante, né? O NURAP, ele adere pontos de feriados para seus funcionários. Nas pontes de feriados, geralmente vocês fazem a atividade online, né? Agora, essa questão sobre a sua empresa aderir a ponte de feriado, ponto facultativo, você, aprendiz, deve sempre verificar diretamente com a sua empresa, não é com o NURAP. E aí, nós temos o espaço gastronômico, que disponibiliza seus serviços em um local totalmente aconchegante, uma infraestrutura maravilhosa e com valores acessíveis para todos os aprendizes do NURAP em si, né, no café da manhã, no almoço, entre outras coisas. O espaço gastronômico ele é localizado aqui ao lado do nosso prédio principal, em Santa Amaro. Então, nós temos uma tabela específica de café da manhã para aprendizes. Os jovens que querem almoçar lá podem comer no nosso buffet, que é o Coma à Vontade, um almoço livre maravilhoso com direito a refrigerante. Já pulando para a parte do nosso serviço social, nós temos a Raimunda, que atende no e-mail psicossocial@nurap.org.br. Ela está ali para receber sugestões, sanar as suas dúvidas, fazer acompanhamentos e reorientações comportamentais. Nós temos aí o nosso setor de recursos humanos. Então, tá com dúvida, nós temos 5 pessoas da nossa equipe de RH para te atender de forma específica em algumas questões. Então, nós temos dúvidas em geral no rh@nurap.org.br. Nós temos o setor de saúde, que atende no saúde@nurap.org.br. Nós temos a contratação, que fala ali no contratação@nurap.org.br. benefícios@nurap.org.br, IDP, folha de ponto, dúvidas do tipo, dp@nurap.org.br. Pessoal, cada uma dessas pessoas, né, a Renata, a Laís, a Amanda, o André e o Gustavo, são pessoas que têm um ramal já para melhor atendimento, como que tem esse e-mail também aí para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, tá com dúvida, algum problema no benefício, no contrato, no transporte, enfim, vocês podem entrar em contato com o nosso departamento de recursos humanos. Reforçamos aí sobre aquela questão das faltas, das ausências, como também reforçamos que o senhor tem que se atentar à documentação que não é aceita no NURAP. Nós não aceitamos atestado médico não específico, comparecimento de exame em autoescola, certificados de cursos, etc. Isso não é justificativa legal, não abonam a sua ausência. E para todas as nossas unidades, pedimos sempre atenção na sua região, todas essas informações se encontram no blog. É importante que você ande sempre em grupo, né? Olhe, se atente ao uso do seu celular na rua, fone de ouvido, da carteira, para que não ocorra nenhum incidente. Como eu digo para todo mundo, né? Infelizmente, nós vivemos em algumas situações perigosas pelo estado de São Paulo. É uma questão de segurança pública, então o NURAP se preocupa com você e sempre reforça a sua atenção. Bom, o Nurap na mídia, as redes sociais do Nurap, então o Nurap ele tem Facebook, Instagram, Twitter, né, o atual X, canal no YouTube, o nosso podcast lá no Spotify, o Seriando, temos o LinkedIn e o nosso site. Acompanhe todas as informações das nossas redes sociais. E é isso, né? A equipe aí do Nurap, total disposição para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para a aula, pessoal. Bora lá focar na nossa aula.
Prometo ser breve. Hoje nós temos dois temas super práticos, super gostosos de falar sobre, né? Vou começar com um tema SGQ, né? Um tema super tranquilo de se falar, tá compartilhando aqui, peraí. Foi, certo? Bom, quem tiver dúvidas sobre os temas, quem quiser ter acesso a esses temas, estarão tudo lá no blog do Buraco, beleza? Bom, deixa eu só programar o celular aqui. Anda ruim. Perfeito. É porque eu tô pelo celular por aqui, gente, que fica mais fácil a minha visualização, né? Tô nos dois. Bom, pessoal, sistema de gestão de qualidade, né? Bom, sistema, uma programação, gestão, organização, qualidade, uma coisa que todo mundo gosta. O sistema de gestão de qualidade é uma temática para toda e qualquer empresa. Só que ela é mais focada em indústrias, vamos dizer assim, em instituições que disponibilizam algo, né, para alguém. Como eu disse, toda empresa tem que garantir a qualidade dos seus produtos e serviços. Hoje nós atuamos no mercado com três tipos de produtos. Um produto tangível, o celular, eu toco, né? Tem aqui uma garrafa de água, mas é para consumo, tem um fone de ouvido, enfim. Vou usar o celular como exemplo, que fica mais fácil. Dentro desse produto tangível, eu tenho produtos intangíveis. Como assim? No meu celular eu tenho o Spotify, a Netflix, eu tenho memória do Google, memória do iCloud. Isso são produtos intangíveis, a gente compra virtualmente. E tem a prestação de serviços. O cabeleireiro, a manicure, o pintor, são pessoas que prestam serviço. Todos esses serviços devem ter qualidade, né? A gente busca um profissional que nos entregue o melhor, certo? Isso tudo é indispensável para a satisfação, tanto minha, enquanto cliente, para quanto daquela pessoa que eu contratei, certo? Para não ocorrer nenhum problema ali no meio do caminho. E aí é necessário essa pessoa que vende o produto tangível, intangível, a prestação de serviço, entender de sistema de gestão de qualidade, ou simplesmente SGQ. Isso ajuda a monitorar processos, trazendo uma boa organização e atendendo as demandas dos consumidores, garantindo uma lucratividade. Então, é um tema bem tranquilo de se discutir. Nós vamos entender nessa aula o que é SGQ, os 7 princípios e as 7 ferramentas de qualidade. Primeira questão, ele se refere aos processos implantados pela empresa para garantir a conformidade e manter a satisfação dos seus clientes, certo? Então, eu possibilito aí organizações como identificar, medir, controlar, né? Melhorar tudo que for necessário para atingir uma excelência. É que nem eu falo do NORAP, né? Gestão de qualidade. Aqui eu brinco que nós temos, brinco não, mas é uma realidade, né? Uma manufatura, uma linha de produção. Então, o cara ele passa pelo encaminhamento de vagas em si do NURAP, conhece o nosso relacionamento, vai para a contratação, vai para o CCI, para ir para a empresa, para vir para a simultaneidade, é todo um ciclo. E esse ciclo, ele tem que ter aí uma qualidade para que essa pessoa que está adentrando a NURAP se sinta confortável. Então, nós identificamos todas as questões da pessoa, medimos alguns pontos, controlamos documentação, contratação, entre outras coisas, e gestamos um clima organizacional para melhorar tudo o que é necessário para atingir essa excelência. Então, dentro dessa linha de produção do rápido, mesma coisa eu posso falar de uma água, né? Essa água ela vai para quem? Primeiro, né? Sempre tenho que entender o meu público. E o que o meu público quer? Como que eu estou levando essa água? Ah, Miguel, mas água eu tenho na minha casa. Até a indústria de distribuição de água hoje, de saneamento básico, tem que entregar o melhor para a gente. Uma qualidade. Eu não quero passar raiva com uma água suja, com uma água, com a ausência dessa água, por exemplo, né, com a falta de água que ocorre muito, com encanamento, com problema no esgoto, com uma conta abusiva. O sistema de qualidade vai falar sobre tudo isso. Então, ele funciona como uma engrenagem, uma linha de produção mesmo, no qual os processos e atividades devem ser coordenados entre si e padronizados. Imagina eu comprar um fardo de água. Olha, eu tô focado na água hoje. Comprei um fardo de água, geralmente vem 12.
É água com gás, né, gente? Dessas 12 que eu comprei, 8 vieram sem gás. Cadê o padrão? Cadê a qualidade? Eu sei que estou dando um exemplo super bestinha, mas isso acontece muito no nosso cotidiano. Então, esse SGQ, ele busca sempre melhorar, né? Trazer uma melhoria contínua, de modo a atender todas as partes interessadas e regulamentações do setor. Então, as empresas que focam na implementação do sistema de gestão de qualidade contam com uma rede de procedimentos, regras, processos e recursos que têm o objetivo de entregar o melhor atendimento ao seu público. E aí, falando dos 7 princípios, né, da gestão de qualidade. Segundo Vicente Falcone, um produto ou serviço com qualidade é aquele que atende sempre perfeitamente e de forma confiável, acessível, segura, no tempo certo, as necessidades do meu cliente. Então, para tirar um pouco aí da subjetividade do que é a qualidade, foi criado um negócio chamado ISO 9001, um manual completo para qualquer empresa que queira adotar a gestão de qualidade aí. Tendo, então, esses 7 princípios. Primeiro, foco no cliente. É o papel principal. Toda e qualquer empresa hoje que vai abrir uma pessoa que vai abrir uma empresa, um CNPJ, um meio que seja, ele tem que se perguntar qual que é o meu público, o que é esse produto? Esse produto vai agregar quem? Né? E aí vem liderança, engajamento das pessoas, abordagem por processos, melhoria contínua, tomada de decisões baseadas em fatos, principalmente fatos reais, né? É, e gestão de relacionamentos. Foco no cliente. Esse princípio é o mais óbvio de todos, né? Ele tem, né? Eu acho que não deveria, ele tem o motivo aí da sua existência enquanto empresa, a satisfação determinada da necessidade do seu cliente, seja com o oferecimento do produto ou do serviço. Então, foco no cliente é um princípio fundamental na gestão de qualidade e que deve sempre aí, como eu vou dizer, superar, né, tudo, essas expectativas. Liderança em si, essa liderança, ela cabe aos líderes, né, obviamente, criar e manter um ambiente propício para que os envolvidos no processo desempenhem suas atividades de forma adequada, para que se sintam motivados, comprometidos a atingir os objetivos. Deixa eu... Inovação, né, dentro dessa questão da liderança, então tem que investir numa gestão de qualidade, para que o líder seja uma figura proativa, defenda e siga o propósito daquela empresa, agindo de forma autêntica. Engajamento das pessoas, então toda a organização é formada por pessoas que em conjunto constituem, perdão, a essência da organização. Então essa gestão de qualidade tem que garantir o máximo de envolvimento de todos, compreendendo aí a utilização das habilidades e conhecimentos de cada um para o benefício do cliente, né? Que não estava falando do pessoal do departamento pedagógico nessa aula. Um complementa o outro hoje no pedagógico. Cada um tem o seu jeitinho, mas as ideias, os conhecimentos, um complementa o outro, desde a gestão, a coordenação, os monitores. Isso para quê? Para que atendemos aí, né, possamos atender os nossos aprendizes de uma melhor forma. Então, muitas das vezes a gente compartilha ideias de aulas, de atividades, de coisas que a gente pode fazer para vocês, trazendo benefícios para os senhores. Isso é um tipo de engajamento. Então, é importante entender que as habilidades dos colaboradores são um caminho para que esse negócio se mantenha e busque essa inovação. Afinal, aí o maior ativo de uma empresa é o capital humano, a mão de obra em si, né, a manufatura. Então, é preciso saber identificar os pontos positivos, desenvolver cada colaborador de forma a potencializar o que ele tem em si. Abordagem por processos, outro ponto essencial. Essa abordagem por processos permite uma visão sistemática, né, sistêmica do funcionamento da empresa como um todo, possibilitando um alcance mais eficiente dos resultados desejados. É um dos principais conceitos de gestão de qualidade. Para que essa abordagem de processo tenha resultado, é essencial que cada colaborador esteja disposto a executar tais funções. Então, quando a gente fala sobre esse princípio, é importante evidenciar
que todos os processos de organização conversam entre si, que significa que um impacta o outro. Nós temos uma melhoria contínua, acreditamos que, né, em todos os sentidos da vida, eu sempre falo isso para as pessoas, seja num sentido social, religioso, espiritual, da faculdade, qualquer sentido, gente, principalmente no empresarial, nós devemos ter uma melhoria contínua, evoluir sempre, não dá para ficar parado ou regredir. Então, para que a organização continue a manter a qualidade dos seus produtos, atendendo às suas necessidades atuais e futuras, além, claro, de encantar os seus clientes, é necessário que ela tenha seu foco voltado sempre para a melhoria contínua desse serviço. Então, estamos sempre buscando crescer dentro dos processos, né? Evoluir, trazer demandas do cliente, que é um fator super importante, né? Trazer uma organização para que esse cliente esteja satisfeito. Alguns exemplos que devem ser monitorados com frequência, como o atendimento ao consumidor, a gestão em si, o desempenho dos colaboradores, entre outras cositas. Definir objetivos, metas de melhoria do nível da empresa, acompanhar o planejamento e a implementação de conclusão de resultados, reconhecer e comunicar o que foi atingido. E aí a gente chega em outro princípio, que é a tomada de decisões baseado em evidência, em levantamentos, em dados, planilhas, notas, lucros, ou até mesmo perdas, danos. Tomada de decisão baseada em evidência vai me trazer uma visão do que fazer. Acabou. De aonde eu quero atingir, ou aonde eu tenho que mudar alguma coisa, qual foi o erro que eu cometi que eu vou ter que corrigir, o que, que eu acertei, que acerto eu posso trazer melhorias para dentro e assim sucessivamente, certo? Então, todas as decisões dentro de um sistema de gestão de qualidade devem ser tomadas com base em fatos, dados concretos e análise de informações, o que implica na implantação e manutenção de um sistema eficiente de monitoramento. Logo, o alcance dessas metas em relação à qualidade depende aí da capacidade da empresa, não apenas de monitorar, mas principalmente de analisar dados e fatos reais e tomar decisões. Então, pode ser feito aí diversas coisas para aplicar esse princípio, como estabelecer e medir indicadores, disponibilizar dados importantes para pessoas estratégicas, utilizar métodos adequados para atualizar informações, garantir algumas competências necessárias. E aí vem a gestão de relacionamentos. Essa gestão de relacionamento, ela é com base naquilo que eu falei nos informes, né, o respeito dentro da sociedade. No mundo corporativo, a gente tem que lidar com pessoas, atendimento ao público. E lidar com o ser humano é algo muito difícil, principalmente, né, partindo do princípio que vivemos numa sociedade com uma diversidade cultural. Então, essa gestão de relacionamentos, ela vai me ajudar a lidar com pessoas, a lidar com diferenças e focar no meu ponto principal, que é o meu cliente. Então, toda organização deve buscar o relacionamento de benefício mútuo para com seus fornecedores, colaboradores, por meio de um desenvolvimento de alianças estratégicas, parceiros, entre outras coisas. Então, é bom recordar que nenhuma empresa funciona sem interação, nenhuma empresa funciona sem pessoas. Então, manter uma relação saudável com seus fornecedores, colaboradores, enfim, pode gerar uma vantagem sobre o seu concorrente, e o comprometimento de um com o outro muitas das vezes é refletido na qualidade da matéria-prima e de menores prazos de entregas, o que vai garantir aí melhores produtos e serviços ao consumidor final. Bom, falamos aí sobre os 7 princípios, né, da gestão de qualidade, 7 coisinhas que ajudam aí a você manter a qualidade da sua instituição. Agora, vamos falar um pouco sobre as ferramentas de qualidade, coisas que podem nos ajudar, ferramentas que vão nos direcionar no dia a dia, né? Então, temos a carta de controle, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, fluxograma, diagrama de Ishikawa e folha de verificação. Gente, são nomes assim que é bom aprender. Vamos lá. Bom, essas 7 ferramentas de gestão de qualidade
são uma designação para, como eu vou dizer, um jogo fixo de técnicas bebidas identificado aí como algo útil em assuntos relacionados à qualidade. Elas são chamadas de básica porque são suficientes para pessoas com pouco treinamento formal em estatísticas. E também pode ser usada para resolver a maioria das questões relacionadas à gestão de qualidade. Essas 7 ferramentas foram criadas por um cara chamado Kaoru Ishikawa, que viveu de 1915 a 1989. Ele é conhecido como o homem mais importante no Japão pela defesa do controle de qualidade, que as organizou. O intuito dele, na verdade, era de possibilitar que qualquer pessoa com conhecimento básico pudesse analisar e interpretar dados ou informações importantes na empresa. Então, ele queria aperfeiçoar o controle de qualidade industrial na década de 1960. Ele observou que, embora nem todos os problemas pudessem ser resolvidos pelas 7 ferramentas da qualidade, ao menos 95% poderia ser, ou seja, uma boa parte. Ele traz aí um alcance dessas ferramentas dentro de instruções de ciclos de controle de qualidade, CCQ, e esse seu sucesso surpreendeu a todos, especialmente quando foram exportados do Japão para o Ocidente. E aí nós vamos falar de cada uma dessas ferramentas. O fluxograma. Ele auxilia na identificação do melhor caminho que o produto ou serviço irá percorrer no processo, ou seja, ele mostra aí as etapas essenciais do processo, utilizando símbolos, representando aí os diferentes tipos de operações. O diagrama, chamado de espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa, ele tem como objetivo identificar as possíveis causas de um problema e seus efeitos relacionados dentro do efeito aí de todas as possibilidades que podem contribuir para o problema ocorrido. O diagrama de Pareto, ele é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação da menor para maior ou da maior para menor, como exemplo, nas causas aí de um determinado problema ou não conformidade. O diagrama de dispersão, ele mostra o que acontece com uma variável quando uma outra muda. Então, são representações de 2 ou mais variáveis que são organizadas em um gráfico, sempre tendo uma em função da outra. E o controle estatístico de processos, chamado de STEP, usado para mostrar as tendências dos pontos de observação em um período de tempo. O tipo de gráfico utilizado aí para acompanhar o processo que determina a faixa de tolerância limitada por uma linha superior. Bom, gente, o foco dessa aula, então, de gestão de qualidade, é mostrar para vocês que devemos aí pensar sempre no que eu quero proporcionar para o meu cliente e qual que é o foco em si disso tudo, beleza? Primeira parte, ok? Não estendi muito, né, para o vídeo não ficar muito longo. Agora nós vamos para a segunda parte, segundo tema do dia, atuação profissional, ferramentas e instrumentos de trabalho. Gente, no decorrer dessa semana, né, nessa aula presencial, criei uma dinâmica que gerou um caos. Adoro isso, né? Adoro movimentar, eu gosto da bagunça, sou uma pessoa imperativa. Vocês viram até que eu tô mexendo nesse cabelo o tempo todo, que hoje eu só prendi ele e vim pendurado. Bom, gente, essa aula ela é muito básica, ela é muito tranquila, é gostosa de se falar. E eu gosto de aulas do tipo para abrir a mente das pessoas. Então eu decidi fragmentar essa aula em 3, até porque ela tem 3 focos. O que que é atuação, o que que é ferramenta e o que que é instrumento de trabalho. Bom, a atuação de um profissional. Uma coisa que eu percebi nas pessoas é que elas não se atentam a essa questão da atuação profissional. Muitas pessoas não entendem o que é um arco ocupacional. E não porque elas são burras, né? Não é porque, até porque eu não acredito no conceito de burrice, não porque elas são leigas, né? Esse é o termo correto, enfim. É porque as pessoas não têm acesso às informações, infelizmente. São pautas dentro de uma sociedade, principalmente do mundo corporativo, que não são tratadas.
Quando a gente fala de atuação, as pessoas acham muito, se prendem muito a uma bolha, né? Uma coisa que eu estava falando com o pessoal, aquele cara que estuda ADM, ele acha que ele vai trabalhar com ADM. E quando eu falo de administração, eu falo de um arco de opções surreais. Toda e qualquer empresa hoje, todo e qualquer setor, seja público ou privado, precisa de administração. Nossa vida precisa de administração. Então, o curso de administração é muito amplo. O cara que faz RH, ele acha, fecha muito a mente e fica só naquilo. Não, RH também é amplo. E o cara que faz RH hoje, ele pode ser professor, ele pode trabalhar com recrutamento e seleção, ele pode trabalhar com departamento pessoal, ele pode trabalhar como coach, enfim, gente. Existem mil possibilidades. Ah, eu decidi fazer psicologia. Lindo, maravilhoso, adoro o curso de psicologia. Mas você vai para onde? Psicologia infantil, clínica, psicologia hospitalar, focar no cliente, no adulto, no adolescente. Qual que é o seu público? Qual que é seu arco aí, a sua atuação que você vai ter? Como eu falei para o pessoal, né? Educação. Pô, cara, eu sou orientador educacional no NRAP. No mundo eu tenho o pedagogo, o professor, o instrutor, eu tenho o supervisor, o coordenador, como que é o nome, gente? O inspetor. Existem várias classificações para a área da educação. Depende muito da área de atuação daquela pessoa. A área de atuação, ela vai falar muito sobre a sua formação, o local que você se encontra, por isso que vem a parte da ferramenta e do instrumento de trabalho, a necessidade do meu público, voltando à aula de SGQ, né? Qual que é o meu público de atendimento? Então, ela fala muito sobre tudo isso. Quando eu falo de ferramentas, já dentro dessa parte da atuação, eu falo de uma estrutura, podendo ser uma estrutura tecnológica ou uma estrutura física. Eu estava falando, pessoal, no Nurab, por exemplo, eu tenho diversas salas equipadas. Salas essas que tem televisão ou data show, carteiras, eu tenho mesas para o educador, eu tenho um computador, eu tenho uma câmera, eu tenho diversas coisas que me permite gestar uma aula e atuar de forma diferente. Isso em cada unidade do NURAP, em cada situação. Se eu fosse para outra escola, talvez eu não tenha televisão, talvez eu tenha tablets. Depende em si da situação. Então, a minha atuação vai mudar. Entende o que eu quero dizer? Como a estrutura da sala, o tamanho da sala, vai interferir dentro disso também. Isso tudo mexe com a forma que eu vou atuar. Como eu falei do psicólogo, né? Hoje, o psicólogo que ele atua dentro da escola, ele tem uma ferramenta, um instrumento, uma metodologia para dentro da escola, como o psicólogo que atua de forma online é outro. O psicólogo que mexe somente com luto, ele tem uma visão. O cara que trabalha com criança e adolescente, outra visão. Então, isso tudo está dentro do arco ocupacional, né? Uma vez eu atendi uma aprendiz que ela veio falar comigo, né? Isso foi em 2022, eu tinha acabado de entrar no GRAP, né? Eu entrei em 2021 e ela veio desabafar. Ai, professor, eu fui contratada para ser aprendiz de práticas administrativas e me colocaram na recepção. E eu, e não, recepção jamais. Eu pensei que eu ia administrar as coisas. Eu falei, mulher, mas recepção é administração. Você está administrando ali entrada e saída de pessoas, controle de informações. Você tem ali o controle de quantas pessoas passou pelo aquele prédio naquele dia. Tudo tem ADM, tem um controle, tem isso, tem aquilo. Então, é muita forma que você analisa em si a atuação que você tem, né? Tudo precisa da educação hoje. Nós vivemos um movimento da engrenagem, né? Então, vamos criar essa visão aí. Essa aula tem um foco também de falar um pouquinho sobre o seu futuro. O que você pretende seguir? Profissão, gente, é um tipo de atividade realizada por um especialista, tendo aí a necessidade de um conhecimento ou preparo específico para essa função. Uma coisa que a gente pode falar em cima é o hard skills, né? Existem as soft skills, habilidades socioemocionais, coisa que a gente desenvolve no decorrer da nossa vida, uma comunicação, uma empatia, tudo aquilo que está dentro da gente,
e a hard skills, que é essa parte que a gente está falando, que é a parte mais técnica da coisa. Então, o intuito dessa aula é explicar aí as definições e diferenças entre uma atuação profissional e ferramentas de trabalho. Bom, áreas de atuação. Ela representa todo segmento, todo segmento da sua profissão. Ou seja, todas as funções e cargos relacionados àquele curso da faculdade que você fez, seja ele tecnólogo, bacharel, licenciatura. Vamos parar de limitar as nossas ideias. Vamos criar mais pensamento crítico das coisas. Hoje estudei direito. Eu posso ser advogado de diversas áreas. Posso ser promotor de justiça, juiz, desembargador, policial, enfim, analista jurídico, prestador de serviço para uma empresa. Estudei, deixa eu ver um curso aqui, enfermagem. Posso atuar na clínica, no home care, de forma particular, no hospital. Posso fazer uma especialização em ser instrumentista, né, auxiliar ali um cirurgião. Eu posso trabalhar numa instituição que cuida de idosos. Eu posso trabalhar com pessoas em situação de rua. Eu tenho um segmento, eu tenho um amplo, né, leque com informações. Então, trabalhos que conversam entre si, que podem complementar a sua carreira de diversos modos. Então, conhecer mais a fundo essas possibilidades pode abrir muitos caminhos para um futuro profissional. Escolher a área de atuação adequada pode definir muito sobre o futuro da sua carreira. Afinal, é nela que você vai se movimentar, né, e buscar chances durante aí um longo período. Aqui nós vamos falar sobre 5 passos para escolher uma atuação profissional. Um dos principais dilemas que surgem aí entre os estudantes que concluem o ensino médio trata de como escolher a profissão certa. Então, é uma decisão importante que vai influenciar toda a sua vida profissional e, ao mesmo tempo, vai mexer, né, com seus sentimentos. Primeiro passo, cara, liste suas habilidades, seus pontos fortes, soft skills. O que que eu sei fazer? Liste quem é você, o que que você é bom. Uma coisa que eu falo muito, pessoal, eu sou muito falador, né? Eu sou muito imperativo. Então, o que que é bom no Miguel é a comunicação. Eu consigo me comunicar e me comportar com qualquer tipo de público, vamos dizer assim, já, né? Que vivemos em uma sociedade com uma pluralidade cultural. Então, eu sempre olho para mim e falo, olha, tudo que envolve comunicação, falar, para mim é tranquilo. Eu sou muito bom em planilhas, né? E criação de documentos, outra pegada. Nisso eu estou me usando como exemplo. Então, liste aí as suas habilidades e pontos fortes. Veja quais são as matérias favoritas da escola, com que você teve um bom aproveitamento, o que que vocês têm em comum, né? Uma coisa que eu estava pensando recentemente, até recebi a dica de um amigo, era de fazer uma faculdade de história. Porque eu sempre gostei de história, eu sempre gostei de estudar ancestralidade, cultura, entre outras questões. Então, eu sempre pensei em fazer história. Eu nunca fiz faculdade de história, mas tô com essa vontade dentro do meu coração, porque é uma coisa que eu tinha muito vínculo na época de escola, né? O português, a história, a sociologia sempre foram minhas matérias preferidas. Então, o que que vocês têm em comum? Né? O que que você vai poder aproveitar dessa matéria que você teve na escola? Então, nesse momento é importante você trabalhar as habilidades em si que você tem dentro dos soft skills, que vai facilitar se relacionar com outras pessoas, lidar com situações estressantes, com seus sentimentos. E aí, o segundo ponto é você pesquisar bem sobre cada área. Não adianta você definir, como eu disse, eu quero ser advogado, e não conhecer a fundo, né? Então, é importante você analisar as carreiras que você pode ter e que podem parecer muito semelhantes. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa uma vez aqui, né? Uma pessoa maravilhosa, e ela falou assim: "Oi, professor, eu quero fazer pedagogia e educação física." E eu, pedagogia e educação física, professor, porque eu quero dar aula para crianças. Eu falei, amor, mas é só você fazer licenciatura em educação física. Aí ele falou, eu não sabia. Eu falei, opa, sem problema, te explico, né, como funciona. Então, tem muitas pessoas que não têm acesso a isso. Eu vejo gente, por exemplo, falando, eu queria muito trabalhar como cuidador de idosos, eu vou ter que fazer enfermagem. Não, você pode fazer um curso de cuidador de idosos.
É só você aprofundar a informações que muitas das vezes é negada para a gente no decorrer das nossas vidas. Então, existem várias opções de cursos de várias áreas, cursos um que complementa o outro, que às vezes é parecido, mas que na realidade é distinto. Curso de publicidade e propaganda é um, marketing é outro. Eu vejo que o pessoal confunde. Isso tudo é só você pesquisar, né? É só você ir atrás da informação. Hoje temos um fácil acesso à tecnologia. Então, pesquise cada área de atuação, veja quais delas se assemelham mais com seus objetivos para o futuro. O próximo passo é você descobrir né, quais são o que você mais gosta em si, né, quais são os pontos que você mais gosta dentro de você. Então, além de definir as matérias que você tinha afinidade na escola, é importante considerar os assuntos que você mais gosta, né? Ah, eu gosto de falar sobre política, eu gosto de falar sobre futebol, eu gosto de falar sobre economia, enfim, né? O que que você gosta de falar, o que que você consegue sustentar o argumento. Não é sobre dinheiro, é sobre buscar um equilíbrio entre a sua vida pessoal, profissional, financeiro, né? E mental, principalmente. Uma coisa que afeta muito hoje a sociedade é o burnout por serem pessoas que não se encontram profissionalmente. Então, busque algo ao qual você vai se encontrar enquanto profissional. Converse com outros profissionais, então procure profissionais da área que você quer seguir, bata um papo. Gente, dica super básica, vai no LinkedIn, procura profissionais, leia as postagens desses profissionais que são da área que você quer seguir, veja suas expectativas, como que é a nota desse curso no MEC, como que está a acessibilidade no mercado de trabalho para essa instituição, perdão, para essa carreira. E o segundo passo é fazer um teste vocacional. Existem vários hoje na internet que fica à disposição para vocês, ok? Ó, dentro disso, vamos entender o que é uma ferramenta de trabalho. Como que funciona, né? Essa semana eu falei, pessoal, gente, o que é ferramenta de trabalho? Aí vieram falar um martelo. Eu falei, vou bater em vocês. Gente, não, ferramenta de trabalho, primeira coisa, não é só algo físico. Tem um carregador aqui, é uma ferramenta de trabalho. Pode ser, mas existem outras coisas. Eu, nesse exato momento, estou usando uma ferramenta de trabalho, a Microsoft Teams. Acho que é assim o nome. Estou gravando uma aula online. Isso auxilia no meu trabalho. Eu tenho uma câmera, tenho um computador, são ferramentas que auxiliam. Então, é derivado do latim, ferramentum, é um utensílio, dispositivo, mecanismo físico ou intelectual utilizado por trabalhadores das mais diversas áreas para realizar alguma tarefa. Ferramentas que podem ser usadas para identificar e melhorar a qualidade, considerada como meios para atingir os objetivos. Outra ferramenta que eu estou usando aqui, a minha voz. Ó, minha voz. Eu preciso me comunicar. Isso é uma ferramenta, ok? Então, desempenham aí um papel crucial em diversas áreas e setores, proporcionando eficiência, automação e suporte para a realização de atividades complexas. A função específica das ferramentas de trabalho pode variar dependendo do contexto, mas aqui estão algumas finalidades, como 1. Aumentar a produtividade, ferramentas adequadas que auxiliam aí a realizar tarefas de maneira mais rápida. 2. Automatizar processos, redução de mão de obra, é mais prático. Ferramentas projetadas para automatizar tarefas rotineiras. Facilito a comunicação, por exemplo, essa videoaula hoje, ela pode ser compartilhada para qualquer estado do nosso Brasil, qualquer cidade, qualquer local em si. São ferramentas de comunicação, como e-mail, mensagem instantânea, softwares de videoconferência, que é o que eu estou fazendo aqui agora, que permite uma comunicação eficaz. Melhoro a colaboração, então, plataformas colaborativas e ferramentas de compartilhamento de documentos. Gerencio projetos, software de gerenciamento de projetos que ajudam a planejar, monitorar e avaliar o progresso de projetos, armazenamento de dados, que é um ponto principal, auxiliam em tarefas específicas, né? Hoje o pessoal usa muito a inteligência artificial, algumas questões, alguns aplicativos que nos ajudam, por exemplo, o Excel, gente, auxilia a criagem aí de planilhas e soma de dados, cálculos, enfim, é maravilhoso. Promove a segurança, então ferramentas de segurança como antivírus, né, firewalls, que garante a cibersegurança e facilita na tomada de decisões. Aí vem a parte
do instrumento. Instrumento é diferente de ferramenta. Gente, os instrumentos de trabalho dependem da necessidade específica de cada profissão e do setor que aquela pessoa atua em si. Esse instrumento, ele se refere a qualquer dispositivo, equipamento utilizado por uma pessoa para uma tarefa bem específica, como, por exemplo, uma cirurgia. Tem instrumentos específicos de acordo com a cirurgia. Eu posso ter ferramentas manuais, posso ter equipamentos de informática, máquinas industriais, instrumentos científicos, cada um dentro de uma área, como vocês podem ver. Veículos de equipamentos agrícolas, ferramentas digitais, equipamentos médicos, equipamentos de escritório e por aí vai. Qual que é a diferença desses termos, né? Muitas das vezes o pessoal acabam se sobrepondo, né, dentro desses termos e são usados de maneira intercambiável. É super fácil. O instrumento, ele tem uma amplitude de aplicação, ferramenta, na verdade, perdão. O termo ferramenta ele é mais amplo e pode abranger uma variedade de objetos, equipamentos ou instrumentos usados para realizar uma tarefa de trabalho específico. Já o instrumento de trabalho ele pode ser usado ou se referir a uma ferramenta específica. Eu tenho como ferramenta de trabalho o computador, entre outras coisas, por aí vai. Mas eu tenho um instrumento de trabalho muito específico, minha voz. Ponto. Diferente do pedreiro que vai usar um martelo. Eu não preciso de usar um martelo aqui no Murap, gente, não tem porquê, né? Agora a pessoa da manutenção vai usar. Então eu tenho que pensar na natureza da tarefa, ferramenta associada às tarefas manuais ou mecânicas, instrumento pode ser mais a tarefas que requer mediação, precisão, habilidades técnicas específicas como instrumentos científicos, tá? Eu tenho que pensar na especialização, é um ponto essencial. Então, a especialização, ela vai incluir dentro da ferramenta uma ampla gama de objetos usados já no trabalho, mas especializado, certo? Dentro do contexto profissional, traz uma complexidade. E aqui tem um videozinho, eu vou deixar disponível lá no blog para vocês. Qual que é o foco desse aula? Fazer você ampliar o seu conhecimento sobre carreiras. Ter um pensamento crítico da coisa. Gente, vamos parar de limitar as nossas ideias, entender que a gente tem uma amplitude, nós temos amplitude de informações, temos um leque de informações surreal, a qual vocês conseguem aí ter acesso de uma forma. Opa, meu áudio parou. Ter acesso de uma forma básica através de tudo, né? Através da internet, através de um contexto, através de um livro e assim sucessivamente, certo? Como que eu paro de compartilhar isso, gente? Pelo amor de Deus. Já não sei mais como eu paro de compartilhar aqui. Achei! Bom, gente, é isso. Tivemos uma aula longa ainda. Deu uma corrida para resumir tudo. Pessoal, seguinte, toda e qualquer dúvida, estou à total disposição. Espero que todo mundo esteja bem, que vocês fiquem bem. Podem nos procurar nos nossos canais de comunicação. Não se esqueçam de responder o formulário. Como eu disse várias vezes, todas as informações estão no blog do Lerap. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. Amo vocês de paixão, se cuidem. Qualquer dúvida, estou por aqui, certo? Departamento Pedagógico está à disposição. Beijo no coração de todo mundo e até mais. Tamo junto. Agora eu tenho que parar de gravar, né? Pelo amor de Deus.